especial hoje, comemorativo. A Viviane vai vir até aqui. Um dia especial. A Viviane, mãe, está representando todas as mães aqui presentes. Temos pessoas de Itaiaçu, Aiúba, mais alguma cidade que eu não falei? Vista Alegre, mais. Todas vocês, nesse momento, assim, um abraçado, um abraço carinhoso, cada um de nós. E, como eu disse, a Viviane representando todas vocês. Sempre ouvimos falar no nosso dia a dia, ser mãe é uma tarefa difícil, mas é muito importante. É gratuito. Ouvimos aí que ser mãe é padecer no paraíso, ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Mas ser mãe é um grande privilégio. Dar a vida a um ser para que nessa vida terrena, com a orientação, a educação das mães, ele cresça e evolua moralmente e espiritualmente. Para todas as mães presentes, todas as cidades, em geral, vamos dedicar essas palavras. É uma mensagem que eu ouvi ao próximo, resumi na parte mais importante. E dedicamos a todas vocês. Mãe querida, eu quis apanhar as constelações do céu e misturar ao perfume das flores que desabrocham no chão para tecer um colar de reconhecimento e de ternura. Mas, como eu não pudesse, eu trago aqui em minhas mãos essas pétalas, polidas em alma. Receba, mamãe querida, é uma forma de reconhecimento e de ternura. Deus me deu, para que eu pudesse ofertar nesse momento, junto ao meu coração, nossos corações, transformados num poema de estrelas. Deus abençoe todas vocês. E aproveitando o silêncio dos nossos corações, vamos pensar, pedir e orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Jesus. Com muito carinho, na manhã de hoje, nossa irmã, nossa amiga Patrícia Guilherme, depois da Viviane, vai proferir a palestra da manhã de hoje. Gente, vou aproveitar a Patrícia para falar. Adelino, qual foi o último número? 14? Então você vai falar 13? Você vai falar de 1 a 13. De 1 a 13? De 1 a 13. 13. 13? Então quem foi? Você? Ah. Gordinha. Aí, ó. Não é marmelada, eu não sabia. Gente, que vocês possam aproveitar a palestra, né? Tudo que a gente fez é muito simples, mas é assim, feito de coração, né? Para que todos saiam daqui hoje assim, mais alegre, né? O Luiz colocou sua flor bonitinha aqui. E essa? Essa daí é pra amanhã. Ah, eu já queria sortear outra. Boa, Amanda, seria ótimo. Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa de orações, a oportunidade de estar aqui com vocês para nós podermos falar um pouco mais do Mestre Jesus, né? E juntos podermos também praticar um pouco
daquilo que a gente acredita, né? Antes de iniciar o tema propriamente dito, é oportuno dizer que todos nós, quando adentramos a uma casa espírita, como a nossa aqui, nós estamos vendo aqui a plateia de encarnados, não é? Mas há aqui também uma grande plateia de desencarnados. E ela é composta dos trabalhadores da luz, dos trabalhadores do Mestre Jesus, que estão aqui organizando tudo isso, protegendo a nossa casa, em trabalhos de auxílio, de amor, e também por irmãos desencarnados, que aqui são trazidos, tanto para ouvir a palestra junto com a gente, como para receber o tratamento necessário. Muitos de nós, ao sair das nossas casas, nós trazemos os nossos companhias espirituais, aquelas que nós atraímos, seja por serem nossos velhos desafetos do passado, ou pessoas as quais nós atraímos no nosso dia a dia, pelo nosso comportamento, pela nossa afinidade de pensamentos e sentimentos. E ao chegar à casa espírita, antes de adentrar lá fora ainda, eles são convidados pelas equipes espirituais a aqui adentrar, né, para amenizar seus corações, abrandar seus corações e também receber auxílio. E esse auxílio que nós recebemos aqui, ele permanece quando nós voltamos para as nossas casas, os nossos tratamentos continuam. Daí a importância de nós procurarmos manter um bom padrão vibratório. Não adianta a gente buscar coisas boas, mas saiu na porta, a gente esquece de praticar tudo isso e começa a vibrar negativamente, proferir palavrões e etc. Né? Esse não é o tema da noite, mas do dia, ó, e duro que tudo gravado, né, João Paulo? Essas gafas todas saem. Depois a gente compila e vende, né, para algum podcast de piada. Não era o nosso tema da manhã de hoje, uma manhã tão especial, né, para nós, mas ao adentrar aqui, nós percebemos uma presença nos sugerindo que falasse isso para todos nós. Todos nós aqui hoje estamos recebendo tratamento. Bom, e hoje é o Dia das Mães, né? Uma data comercial, porque Dia das Mães é todo dia. Por outro lado, compete a nós, a cada um de nós, tirar proveito dessa situação para podermos evangelizar, não é? É assim que funciona. O objetivo de quem criou poderia ser comercial, mas isso se tornou algo muito maior, né? E ao falar de mães, não podemos deixar de falar de Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria, que foi a primeira mulher relatada na Bíblia, a entregar totalmente a sua vida a Deus, a entregar a Deus. Deus, eu entrego, pode vir aqui, ó. Aqui tem lugar, vai ser mais confortável, né? A entregar a Deus, dizendo, meu Deus, seja feita a sua vontade. Eu entrego a minha vida a ti. Vamos nos lembrar lá, né, há 2025 anos atrás, como é que era para uma mulher solteira ficar grávida, né? Hoje em dia esse fato ainda é tormentoso? Sim ou não? O que vocês acham? Ainda é tormentoso. Há 20 anos atrás era pior? Há 40 anos atrás era pior? Imagina 2025. Né?
Mas Maria confiou em Deus. E na sua prece, ela disse: Senhor, que seja feita a sua vontade. E assim foi feito. Maria não titubeou em nenhum momento diante da missão que lhe foi dada, né? E assim permaneceu de forma brilhante, maternal, que a palavra maternal ela encerra tantas virtudes, né? Durante todo o tempo de vida encarnada de Jesus. E mesmo depois do desencarne do Mestre, ela continuou como ponto importante da prática daquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Antes dela, a Bíblia também é recheada de história de mulheres, né? De mulheres fortes, mas de mulheres também que foram muito oprimidas pelo patriarcado, né? Mulheres que foram oprimidas pelo patriarcado. Existem inúmeras e inúmeras e inúmeras histórias a esse respeito. Mas a que marca para nós, de alguém que realmente entrega tudo na mão de Deus, é Maria de Nazaré. E depois do desencarne do Mestre Jesus, de tudo que aconteceu, como nós já sabemos que aconteceu, Maria e o próprio Jesus vieram auxiliar Judas no seu desencarne, porque Judas ele foi enganado também, né? E quando ele percebeu e teve a extensão daquilo que ele fez, ele não conseguiu viver com aquele remorso, com aquela situação, né? E veio a tirar a própria vida. E aí, Jesus foi ali, fez o desligamento dele. Mesmo assim, Judas sentia muita culpa, muita culpa. Ele não se sentia merecedor, né, de receber coisas boas. E Maria, certa ocasião, foi até ele para o auxiliar, para o socorrer. E até tem um poema muito bonito sobre isso, que eu evidentemente não vou lembrar, mas depois eu posso passar no grupo do centro para vocês. E na parte final ele pergunta, ele fala que a mãe dele não tinha sido boa com ele, que ninguém tinha se interessado por ele, né? E quem era aquela mulher? Aí ela disse: eu sou a mãe de Jesus e sou também a sua mãe. E estou aqui para te ajudar, né? E é um momento belíssimo, belíssimo, belíssimo do papel de uma mãe. Mas quando nós falamos em mãe, nós valorizamos sim muito a mulher que traz o filho à vida, que é biologicamente mãe. Mas não é apenas essa mãe que tem importância espiritual. Quando nós falamos em mãe, quando nós falamos em maternal, nós falamos daquelas pessoas que assumem os deveres de mãe. E isso é independente de ter ou não trazido à vida aquele ser, né? Muitas mulheres, por compromissos espirituais, seja com aquele espírito que está reencarnando, seja com um grupo de espíritos, pelas mais diversas razões, elas acabam exercendo a maternidade apenas até trazer aquela criança ao mundo. E por razões mais diversas, não podem exercer a maternidade de fato, pelas razões mais diversas, sem julgamentos, né? E essas crianças, às vezes, são criadas por outras pessoas que biologicamente não as trouxeram ao mundo, mas que exercem o papel de mãe. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando só de mulheres, né? Não estou falando só de mulheres. E falo sobre casais homossexuais sem medo de ser apedrejada aqui, porque o que vocês consideram que é melhor? Uma criança ser abandonada por um casal hétero que a gerou, mas que não tem capacidade de amor e de moral para criá-la, ou ela ser criada por um casal homossexual que a ame, a respeite e cuide de verdade? O que será que é melhor?
Porque o casal homossexual está criando uma criança que o casal hétero gerou e abandonou, gerou e negligenciou. Então, nós que estamos aqui hoje, porque acreditamos que a vida não é só essa que nós estamos aqui, nessa matéria agora, porque todo mundo que está aqui acredita nisso hoje. Todo mundo que está aqui acredita em reencarnação. Todo mundo que está aqui acredita que essa vida não termina com a morte do corpo físico. Então, nós que acreditamos nisso, em primeiro lugar, nós sabemos que o espírito não tem sexo. Certo? O espírito não tem sexo. Nós estamos o que nós estamos. Eu estou, Patrícia, a Viviane está, a Viviane, a Dona Terezinha está, a Dona Terezinha. Mas nós já fomos, nas nossas existências anteriores, nas nossas existências na carne, homens e mulheres. E essa reencarnação, ela vai acontecendo conforme a necessidade evolutiva do espírito. Certo? Portanto, gênero não tem a ver com evolução. É o caráter que tem a ver com evolução. É a moral que tem a ver com evolução. São as boas práticas, os bons costumes. Então, nós estamos aqui hoje também para falar sobre isso. Sobre a importância de todos nós nos despirmos dos preconceitos que nós trazemos arraigados dentro de nós ao longo dos milênios. Não é ao longo dos anos, é ao longo dos milênios. Né? Nós trazemos esse tipo de preconceito. E acreditem, muitos de nós, e nós já recebemos essa informação de diversas obras da doutrina, nós já estávamos lá reencarnados na época do Cristo. Talvez até nós tivemos contato com os sermões por ele proferidos, com as lições por ele proferidas. Mas, embora a semente tenha sido plantada, talvez ela ainda não tinha, ela só está germinando dentro de nós hoje, né? Porque se nós tivéssemos deixado a semente germinar lá atrás, nós não estaríamos encarnados aqui no planeta hoje, né? Porque aqui entre nós, todos nós estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. E entre nós aqui não despontam missionários que não precisam mais reencarnar e estão voltando para o planeta só para ajudar os seus afetos. Não é isso, Daniel? Entre nós aqui, nós estamos aprendendo e evoluindo. Então, nós já perdemos muitas oportunidades. Nós já perdemos muitas oportunidades. Que nós possamos não perder mais essas oportunidades. Então, voltando ao dia que se comemora hoje, que é o Dia das Mães, o Dia das Mães é plural, né? São das figuras que efetivamente exercem a maternidade, né? Que às vezes são muito mais do que aquela que trouxe ao mundo e que tem muita importância. Também não entendam que eu estou minimizando a importância da mãe biológica, não. Ela também aceitou, igual Maria de Nazaré aceitou, meu Deus, eu entrego a minha vida em suas mãos, essa mãe biológica também aceitou essa gestação. Por isso que ela aconteceu, né? Exceto em raros casos, ou em casos de intervenção compulsória, na maioria das vezes essa mãe, ela se doou, ela concordou em receber esse espírito, né? Que às vezes era um afeto seu e muitas vezes era um desafeto. E em outras oportunidades nem era alguém ligado ao seu coração, mas alguém que precisava vir ao mundo. Então, as hipóteses são plurais e o Dia das Mães também é plural, né? Nós temos aqui pessoas, por exemplo, que eu vejo e eu sei que sem ser mãe exerce a maternidade, né? Como eu vejo as minhas amigas aqui, né? Que depois da partida da mãezinha, né? A Silvinha é meio mãe da Maria, não é? Eu vejo dessa forma aqui. Porque eu sei, conheço as duas, sei do amor das duas, né? E também sei dizer que nesse momento sua mãe está muito bem e sorridente e feliz de vocês estarem juntas. O Daniel, que também exerceu um papel de mãe do paizinho dele,
até o momento de devolvê-lo a Jesus. E outros tantos aqui que eu sei, né? O Lúcio, que cuidou da mãezinha dele até o último momento, também exercendo esse papel. E tantas outras mães biológicas ou não, né? Que eu tô vendo aqui, que eu sei que são pessoas especiais, maravilhosas, dotadas de muito amor, de muito bom caráter, de muita dignidade, né? Como a nossa Silvana, a nossa Eva, que amaram e amam as suas mães, os seus sobrinhos, a sua família, e muitas vezes desempenham aquele papel de mãe, que é o de orientar, guiar e segurar na mão, né? De escolher, ajudar a escolher os melhores caminhos, escolher não, porque cada um tem seu livre-arbítrio, mas ajudar. E esse papel da mãe com o filho, ele não termina com a morte do corpo físico, né? Ele não termina com a morte do corpo físico. Ele continua mesmo quando esses filhos não estão nem em condições de perceber o auxílio que a sua mãezinha está ali desencarnada tentando dar, né? Porque nós sabemos que o nosso pensamento, as nossas energias, eles se propagam em ondas, certo? Aí a turminha do grupo de estudo, que foi do grupo de estudo lá atrás, como é que se propaga a nossa energia? Hein? Como é? Isso, e aí semelhante atrai semelhante. Então, quando nós vibramos no amor, na paz, na bondade, no perdão, nós vibramos aqui em cima, a nossa energia é uma. Quando nós vibramos no ódio, na inveja, na raiva, na vingança, no ciúme, a nossa energia naturalmente cai, certo? Então, se aproximam de nós criaturas que vibram na mesma energia que a nossa. Lembra lá um link com a situação do começo? Nossas companhias espirituais, que às vezes nos acompanham até a casa espírita, muitas vezes não têm ligação nenhuma com a gente, mas elas se aproximam de nós porque a energia delas acasala com a nossa. A nossa forma de pensar, de agir, de falar, né, de sentir é semelhante. Então, por que nós estamos falando isso? Porque muitos espíritos em grande sofrimento, eles são mais facilmente socorridos com a presença da sua mãe. Outros espíritos arraigados no ódio. Lembrei da Neca agora falando arraigados. Arraigados no ódio, que ainda insistem nas suas vinganças, que às vezes duram por séculos. E que estão tão perdidos naquele papel de vingadores, que às vezes até esqueceram das suas famílias terrenas e dos seus laços de afeto. E a espiritualidade superior, para conseguir, às vezes, atuar no convencimento desses espíritos, é trazendo a mãezinha para isso, né? É trazendo a figura da mãe que acaba ajudando a desarmar um pouco aquele espírito e facilitar o auxílio das equipes superiores, né? Além disso, nós conhecemos diversas histórias de mães, né? De mães, porque quando eu falo mãe, eu falo em avós, eu falo de mães que trabalham muito na espiritualidade pelo bem para acumular bônus hora. E com esse bônus hora, que é um bônus pelo trabalho desempenhado no bem, poder receber autorização para vir até a Terra auxiliar os seus afetos que aqui ficaram, né? E isso não tem nada de mercantil, viu, gente? Falando esse bônus hora me preocupou um pouco. Não tem nada de mercantil, isso é merecimento, né? Isso é merecimento. Elas trabalham no bem
auxiliando aqueles que sofrem, e aí também assim adquirem o direito e o preparo espiritual de auxiliar os seus que ficaram. Outra situação é de mães que nem são mães dessa encarnação atual, são mães de outras vidas, mas que permanecem como espíritos guardiões, como na Igreja Católica o pessoal chama de anjo da guarda, e aqui nós chamamos de amigo espiritual, espírito protetor, auxiliando no progresso dos seus afetos de coração. Porque imaginem se realmente fosse assim e a vida acabasse com a morte do corpo físico, como é que uma mãe seria feliz estando num plano superior, onde tudo é equilibrado, onde está tudo bem, né, onde os anjos tocam harpas, né, Magatti, sentado numa nuvem fofinha, e ela sabe que o filho dela está no umbral, né? Ela sabe que o filho dela está no umbral, sofrendo, em ambiente úmido, fétido, gelado. Que mãe se sentiria feliz? Ela estando bem e o seu filho estando em sofrimento. Qual mãe? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, Deus, que é soberanamente bom e justo, Ele nos dá as oportunidades da reencarnação, para que assim, esses laços de afeto se expandam e os espíritos se ajudem, né? Se ajudem rumo à evolução, que é o objetivo de todos nós. E como é que nós devemos agir para ser assim? Às vezes nós consideramos que a nossa capacidade de fazer o bem para os outros ela é tão pequenininha que ela não vai fazer a diferença. E isso é um grande engano da nossa parte. Porque os esforços feitos no pé da montanha, eles são essenciais para que o indivíduo consiga subir a montanha, certo? Então, todos os esforços, por menores que pareçam, eles são importantes. Eles são importantes para a evolução planetária, mas eles são mais importantes ainda para nós mesmos. Cada vez que nós colocamos o nosso problema no bolso, a nossa dor no bolso e vamos auxiliar o próximo, nós estamos tendo atitudes importantes rumo à nossa evolução. E quando eu falo isso, eu falo em auxílio desinteressado, né, gente? Não é aquele auxílio que a gente faz visando ter alguma coisa em troca, né? Porque a gente avalia a evolução moral de um povo pelas práticas de solidariedade entre esse povo, né? Então a gente evolui conforme a gente é mais solidário. Quanto mais egoísta, quanto mais trancados no nosso mundo, quanto mais pensando só em nós, mais a gente se distancia da evolução buscada por nós aqui com a reencarnação. Então vamos pegar a questão maternal como exemplo de como nós devemos ser, né? Porque a mãe, ela ama tanto o seu filho que ela transcende a sua dor pelo filho. A mãe se importa tanto com a evolução daquele filho que ela, se preciso, dá tudo aquilo que ela tem para aquele filho prosperar, né? E me veio à mente agora, lembrando uma das histórias de Maria de Nazaré, né? Porque Maria, uma prima dela era casada com um dos sacerdotes do templo da época, né? Então a Maria ali e o José, eles tinham também as suas relações. E a Maria foi até o templo pedir para que Jesus fosse admitido ali como aprendiz, né? E aquilo foi negado pelos sacerdotes. Quando ela chegou em casa, antes dela abrir a boca para Jesus, ele já disse a ela: mãe,
não se preocupe, eu estou aqui cumprindo o desejo do meu pai. E ela já entendeu que era a Deus que ele se referia. Não se preocupe com o meu futuro material na terra. Mas Maria, até com isso, ela se preocupava, né? E aí, depois disso, foi que ele começou a trabalhar na marcenaria com José, que era o seu pai biológico, né? E assim ele fez todo o trabalho que ele tinha para fazer como espírito, mas nunca também ele desprezou o trabalho na matéria, né? E esse é importante para todos nós. Então, que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa caminhada rumo à evolução. Que nós possamos, mesmo sendo nossos esforços ainda pequeninos, diante da imensa gama de necessitados que tem no mundo, que nós não deixemos de fazer os nossos esforços, que nós não deixemos de auxiliar as pessoas que estão próximas a nós, e nós podemos auxiliar. Porque muitas vezes nós pensamos, olha, eu gostaria de ajudar a matar a fome na África, mas eu não tenho condições. Você não consegue matar a fome na África? Mata a fome que existe aqui em Pirangi. E existe, gente. E existe. Se cada um sair da sua bolha, vai ver. Eu não consigo matar a fome na África, eu queria fazer igual a Angelina Jolie e resgatar uma criança e adotar. Eu não posso fazer isso, mas eu posso trabalhar lá em Vista Alegre, com tantas pessoas que sofrem ali, e existe. É só a gente sair do nosso conforto e procurar em Itaiaçu, em Itaiúva, em Fernando Prestes, em Pirangi, em todo lugar tem pessoas necessitadas. Então não vamos ficar pensando só no grande, cada um fazendo o seu esforço, cada um fazendo a sua parte, cada um dando o máximo de si, né? E amando, amando sempre. Amando como as mães vêm ensinar a humanidade a amar, né? Amando sempre como as mães, e só as mães, vêm ensinar a humanidade a amar. Porque aqui, que todos nós possamos ser gratos às mulheres que nos deram a oportunidade de reencarnar, né? Nos deram a oportunidade de reencarnar, sendo elas ou não as nossas figuras maternas. E que nós possamos também ser gratos àquelas pessoas ou àquela pessoa que ocupou o lugar de mãe na nossa vida, a figura materna, aquela que nos nutriu de alimento físico e de alimento espiritual, nos nutriu de amor, de bons exemplos, e nos auxiliou para que nós pudéssemos chegar aqui onde nós chegamos hoje, né? Então rogamos a Jesus que nessa data todo esse amor possa ser difundido por todo o planeta, envolvendo o planeta numa energia de amor de mãe. Obrigada a todos pela atenção, que nós possamos voltar para os nossos lares cheios de amor, de paz e de paciência. Você vai fazer o encerramento? Não, faz você. Amado Mestre Jesus, vós, que é todo amor, toda bondade infinita, e que ouve nossas orações suplicantes, nesse momento de pedir um auxílio a cada um de nós, que aqui estamos, em nossos lares, irmãos nossos carentes de amor, obsediados, depressivos, cada um possa receber aquilo que necessitam materialmente, espiritualmente, um auxílio espiritual, um acalento para as suas mentes, que eles tenham conforto, tenham paz. Nossas orações nesse momento até nos hospitais de uma forma geral. O hospital aqui de Pirangi, a equipe que trabalha no hospital de nossa cidade, médicos, enfermeiros, lutando pela vida de irmãos que lá estão internados em consultas nesse momento. Eles possam receber o remédio convencional, o remédio espiritual,
de acordo com a necessidade de cada um. Lembramos também de irmãos nossos em casas de repouso, nos asilos no geral. Aqui em Piragi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, um lugar para a gente conhecer, ouvir as histórias de vida daqueles nossos irmãos que moram naquele lar. Visitá-los com frequência, abraçá-los, serem por 5 minutos, 10 minutos, um familiar deles, um amigo deles, contínuo. Vamos até nossos lares. Todos nós temos familiares difíceis, nós também somos difíceis. Aquele familiar agitado, nervoso, adoentado, a equipe espiritual visitando o lar de cada um de nós, derramando sobre nossos familiares e falando desse dia tão importante, nossas mães, energias fluídicas, balsâmicas e curadoras. Para aqueles que têm as mães na espiritualidade, assim como a minha, também pedimos o mesmo. Todo o auxílio e muita paz. Dentro de instantes, cada um de nós vamos receber na sala ao lado, através do passe, da aplicação, aquilo que viemos em busca nesta manhã. Que nos fortaleça fisicamente e espiritualmente. Ao sermos chamados, vamos entrar com fé, com muito amor. E de acordo com o nosso merecimento, possamos sair desta casa aliviados e reconfortados, com o auxílio divino. Que nós, cada um de nós, independente da nossa posição social, sejamos brancos, negros, pobres ou ricos, somos todos iguais. O cego não é mais que o encarregado não é mais que o patrão, e o patrão não é mais do que Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Sim, seja.